Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Eu sou o Matheus Gomes e hoje eu tenho 3 convidados comigo, já que o Gabriel não pôde participar, então a gente fez uma dinâmica diferente, a gente convidou 3 dos nossos GamaCasters para participar desse episódio, que são a Júlia. Olá, tudo bem? O Léo. Oi, terráqueos. E o Pedro. E aí, pessoal? Hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, vai ser mais um debate mesmo, e o tema de hoje é ficção científica. Então eu queria iniciar já perguntando para vocês o que vocês consideram ficção científica, o que vocês veem como ficção científica. Nossa, difícil. Então, eu acredito que ficção científica, no geral, assim, seja qualquer coisa não contemporânea. No caso, não atual que a gente esteja vivendo no momento. Mas também tem como falar de ficção científica com coisas que são mais velhas, né? Tipo, a gente tem vários filmes que são bem antigos e que falam de ficção científica e que tentam, às vezes, imaginar um futuro, né? Então, eu acho que é mais por esse caminho, assim, de tentar imaginar algum futuro. Eu considero ficção científica como uma história em que o desenrolar da trama ou as explicações ou algum momento que leva realmente a trama, a história a seguir, ela tem um quê de extrapolação científica. Seja tu colocar isso é por causa de alienígenas, são seres que estão chegando de outro lugar, ou, não sei, radiação, mundo quântico, qualquer coisa assim que parece que ali no fundo foi feito por um grupo de cientistas entediados que estavam tomando café e conversando. Eu considero ficção científica. É uma fantasia. Eu acho que segue a mesma coisa que o Léo falou, assim, de extrapolar a ciência ou o futuro, que nem a Júlia falou. Por exemplo, Star Wars eu acho que não é com ficção científica, porque eu acho que tem que ter a questão de ser do nosso planeta. Eu acho que tem que ter isso. Pelo menos eu penso assim, né? Não sei se tá certo pensar assim. Mas eu acho que Star Wars já vai mais pra uma fantasia. Eu acho que a ficção científica é quando extrapola a ciência e tem a ver com a nossa sociedade. É sempre um reflexo, acho, dos nossos medos da época. Eu não acho que Star Wars não seja ficção científica, porque ele, em tese, fala de uma outra galáxia com outros habitantes, né? Então, é uma imaginação da ciência de que existem outras galáxias e tudo mais. Eu até acho que é uma ficção científica, de alguma maneira, assim, apesar de ser muito mais uma fantasia. Mas eu acho que é bem isso, assim, eu acho que a fantasia também explora muito o lado da ficção científica, né? Vários filmes, eles se embasam na ciência, mas muitos estão nem aí, falam de outros temas, e tem a ficção científica real e a surreal, que a gente pode dizer, assim, apesar de achar que toda ficção científica não vai acontecer na maioria das vezes. Não sei se vocês concordam. Acho que aí depende do grau da fantasia. Porque e também é o momento que a gente está, por exemplo, tem Star Trek, que é simplesmente uma das minhas sagas favoritas. Eu acho super tudo muito bacana. E tu tirar a parte de exploração espacial, não parece, e seres de outros planetas, não parece nada tipo que a gente não consiga imaginar. Porque eles imaginavam comunicação por imagem, então eles criaram o Zoom muito antes do Zoom existir. Teletransporte, povos coexistindo, debates filosóficos, várias coisas, tipo, às vezes do nosso dia a dia, mas colocado de outra forma, porque de repente tu tem que voltar no tempo para salvar uma pessoa. Tipo, são debates que existem, eles colocam uma explicação científica ali e extrapola bastante na fantasia, mas tipo, são coisas que a gente consegue imaginar muito bem. Eu acho que tem bastante também a ver com tecnologia. Assim, extrapolar até onde que o homem consegue imaginar a tecnologia. Assim, eu sempre penso bastante em filmes como o Eu, Robô, que eu acho que tem a ver, assim, bastante ficção científica no filme, do Smith. E aí tem aquela questão dos robôs cuidarem... E é sempre... Tem essa questão, né? Tem sempre o robô em volta, né? Não tem como não fugir dos robôs. E aí tem essa questão dos robôs serem... Se eu não me engano, eles ajudam as pessoas, só que daí o personagem do Smith, ele tem meio que um trauma ali em relação aos robôs. E aí é sempre essa relação de a pessoa, o ser humano... e a tecnologia, e como lidar com esse futuro onde a gente não sabe se a gente está a favor ou não dessa tecnologia, se a gente foi muito longe ou não, sabe?
Eu acho que é muito um reflexo da nossa sociedade também, né? Tipo, pegar Star Trek ali, que nem o Léo falou, sei lá, década de 60 ali, acho que mais ou menos que saiu, né, do Star Trek. Sim. É uma coisa meio, tipo, ciência, o futuro vai ser muito pacífico, assim, todo mundo debatendo que nem intelectuais, sabe? Uma coisa meio assim, né? Tipo, e acho que agora, a partir da década de 80, a gente já tem uma destruição total, assim, tá ligado? Que é um futuro meio pessimista, assim. Né? Sim, e parece que, mesmo seguindo na linha Star Trek, agora, claro, mais pensando na série do que nos filmes, mas tem bem isso, porque, anos 60 tinha toda aquela ideia de que hoje nós estamos vivendo numa grande de Miami, numa grande porcaria, mas no futuro a tecnologia vai nos auxiliar. Tinha toda aquela questão da Guerra Fria, então o bloco capitalista contra o bloco socialista, que eles repercutem também na tela, mostrando, tipo, quais vão ser os desafios do homem do futuro. Isso sempre no pensamento, até mesmo positivista, de que, no fundo. E depois, realmente, ali dos anos 90, agora nos anos que a gente está, 2010 para cá, 2020, Star Trek teve uma mudança que basicamente é uma segunda linha do tempo que acontece, então surge ali para esculhambar o que a gente estava acreditando que ia ser sempre um futuro muito positivo, que a gente estava progredindo. O ser humano percebeu que realmente não estamos progredindo, muitas vezes a gente está até regredindo, então traz esse conceito mesmo de uma segunda dimensão, um mundo em que não deu tudo certo, em que as coisas estão erradas, em que a federação está perdendo a guerra. E eu acho, contra o Império Klingon, e eu acho isso muito, muito um reflexo do nosso pensamento hoje em dia. Que é isso que é ficção científica, né? Ela tenta pegar conceitos para nos fazer refletir sobre o que tá Eu acho que antigamente a ficção científica era retratada com um pouco mais de otimismo, né? Hoje a gente fala muito de distopia e tudo mais, então atualmente assim a gente vê muito mais uma coisa que não vai ter mundo ali na frente, ou vai ter metade da população, ou vai ser uma condição de vida muito precária, que antigamente, se a gente for ver, era muito mais baseado na coisa da tecnologia mesmo, era um futuro otimista, tecnológico. A gente pega vários filmes, assim, De Volta para o Futuro também, que apesar de ser uma aventura, no segundo ele vem a 2015 e mostra mais a tecnologia dominando, não é uma coisa tipo, o mundo vai acabar. Já a partir dos anos 90, ali, 80, 90, começa com isso. O Exterminador do Futuro, basicamente, é a destruição dos homens pelas máquinas também. Então, acho muito engraçado como ao longo dos anos... E o Wall-E também. O Wall-E também. Eu acho engraçado como ao longo dos anos a ficção científica vai se moldando para ir para uma distopia, né? Eu ia falar que a gente pensou que ia ser De Volta pro Futuro e tá sendo, tipo, outra coisa, outro rolê, né? Tá sendo, tipo... É que eu acho, como o pessoal falou, eu acho que a questão de Volta pro Futuro é uma visão bem mais otimista, assim, e bem mais mostrar realmente quais foram os feitos legais que aconteceram na tecnologia, né? Mas aí depois, quando a gente começa a ficar mais negativista, né, com o passar dos anos, aí a gente já tem uns filmes, assim, que são totalmente uma visão de que a humanidade não presta, que a gente tem que ser aniquilado. E aí até eu gosto bastante dos filmes que trazem alguns desastres naturais, assim, sabe? Porque eu acho que casa bem com relação, assim, que o planeta tá morrendo, e aí a gente, tipo, tá contribuindo para isso de alguma forma. E aí, tipo, como o Mad Max, que traz a questão da água, a falta da água, assim, que é algo que realmente vai acontecer, não sei como a gente fugir dessa visão. Aí eu acho que são os filmes que eu mais prefiro, falando, assim, em ficção científica e filmes que têm uma distopia, sabe? Como a Júlia tava falando, às vezes pode ser mostrado como uma distopia, ou eu reparei na camiseta do Matheus que ele tava usando a camiseta do Godzilla, e pô, o Godzilla também é uma criatura radioativa criada por um povo, que é o povo japonês que sofreu com as explosões de Hiroshima e Nagasaki, e realmente uma coisa muito traumática, que foi um atentado gigantesco contra a humanidade. Isso se reflete na imagem de uma criatura gigantesca que sai do fundo do mar para destruir o país, para destruir Tóquio e se alimenta de radiação. É tipo, também beira quase um futuro pós-apocalíptico isso. Tipo, eu acho legal essa questão da distopia, que tipo, nem a gente tá falando dos robôs, acho que o Eu Robô bebe muito no Blade Runner também, que tem essa questão da máquina ser mais humana talvez que a gente, né, no futuro. E acho que é muito esse reflexo dos nossos medos de como a sociedade está também avançando. Tipo, sabe, Godzilla, Akira, tem essa questão nuclear, né? E aí, que nem a Julia falou, até agora essas distopias que estão pegando mais uma questão ambiental, que a gente está vendo que a gente está fazendo o planeta também em questão ambiental, não só em questão da gente pegar uma bomba e jogar disso do planeta, né?
E eu acho que vai tendo escalas ao longo do tempo, né? Eu tava lembrando também de um filme que... Acho que foi o Matheus que falou. Matheus não, viajei. O Léo que falou lá no primeiro episódio. Que é o... Putz, esqueci o nome. Lagosta. Que é um filme... Não é bem ficção científica, mas ele é meio futuro distópico, né? Eu acho que ele vai pegar uma escala diferente já. Agora, antes a gente estava sempre pensando na distopia como uma coisa meio global, assim, mas aqui ele pega uma distopia numa questão bem social, bem pequenininha, né? Que é uma relação interpessoal amorosa, né? Acho que a distopia vai evoluindo de forma bem diferente, né, ao longo da nossa sociedade. E essa questão do Godzilla eu acho muito interessante, inclusive, se quiserem saber mais um pouquinho, tem um podcast muito bacana da Júlia, que tem um episódio sobre isso. Vou deixar aí Nossa, eu não vi essa. Não vi essa chegando. Valeu, gente. É isso. O primeiro episódio da Júlia também se encaixa muito no nosso tema de hoje, assim, do podcast dela, né? Até se a Júlia quiser falar um pouco mais sobre o podcast dela também, já fazer já convidar as pessoas para ouvir também. Mas eu acho que muito do que vocês falam ali se encaixa também com o que a gente está falando aqui. Principalmente quando vocês falam do afrofuturismo em algum momento ali também, que eu acho um tema bem relevante para a gente discutir daqui a pouquinho aqui também. Sim. Mas se quiser falar um pouquinho aí, Júlia. Sim, então, a gente estamos aí com um projeto, eu e meu irmão mais novo, sobre... É um podcast que fala sobre cinema através de análises históricas e sociais. Então, a gente faz uma análise sobre filmes, séries, livros e também animes, de uma forma que a gente tenta buscar um pouco da história e também do contexto social que aquela obra está passando. Então, quem quiser ouvir e seguir a gente, pode seguir, é Storyse, tracinho cast no Instagram, Twitter, e no Spotify é Storyse. Isso aí, valeu, gente. Não vi essa chegando, fiquei até nervosa. A gente vai deixar a descrição todas aqui no Spotify, no YouTube, para quem quiser seguir e atrás também. Eu não vi o primeiro ainda, mas eu tava ouvindo o segundo ontem, inclusive quando eu tava indo pra Porto Alegre, botei no carro, eu vim ouvindo o segundo episódio, adorei. Aí eu fiquei pensando nisso até por causa do podcast. Ai, massa, legal, obrigada. Mas também tem uma outra coisa aqui, falando sobre um pouco dessa distopia e tudo mais, que a gente viu pelo menos dos últimos anos, assim, dos últimos 10 anos, que é a distopia política, né? Principalmente com a coisa do conto da Aya, V de Vingança, que é um pouquinho mais antigo, mas também fala sobre isso. Eu acho que é outro ponto também que dos anos 2000 para cá a gente trabalha muito, assim, de como a gente vê a política intervindo na sociedade, como a gente vai estar no futuro em relação à política, né? Eu vou até ousar falar aqui que essa questão das distopias políticas é meio que a sociedade desapontada com a democracia, às vezes, muitas vezes, sabe? Que a gente mentalizou ou também até imaginou que as democracias seriam uma coisa e elas não estão sendo, né? E aí acontecem esses filmes que são meio que tanto em relação à democracia, também outros assuntos que aí depois da democracia vem outros tipos de governo, né? Que nem o V de Vingança que mostra, se eu não me engano, mostra outro tipo, né? Mas alguns filmes atuais, assim, falam bastante dessa questão de que as pessoas elas estão decepcionadas com a política. E aí eles tentam buscar essa visão, assim, tanto The Handmaid's Tale, que eu adoro, maravilhoso, assim, que é uma questão que é muito, muito, muito pesada, principalmente para as mulheres. E aí tu vê a série e tu percebe o quanto aquilo ali não tá tão longe se acontecesse alguma coisa assim, tipo, que na série as mulheres elas ficam... se eu não me engano, os homens ficam estéreis, né? E aí as mulheres elas têm que ser aias, né? Tem que gerar filhos. Então elas ficam ali numa casa gerando filhos, né? Dependendo da pessoa, do comandante, sei lá, que não tiver, que a mulher não poder gerar filho, aí tem a aia. E aí é algo assim que eu realmente imagino assim que possa vir a acontecer um dia, porque eu acho que não é uma coisa que foge muito assim se essa situação for imposta. E aí, falando nisso, eu também me lembro bastante falei de The Handmaid's Tale, daí eu lembrei da nova temporada de Twilight Zone, que também tem uma questão sobre as mulheres. E aí também eu deixo aqui pro pessoal procurar, porque o Twilight Zone é uma série desde os anos 60, se eu não me engano, que tem várias temporadas e que tem episódios sobre distopia, sobre futuro, sobre mistério, sobre várias coisas, tipo, fantasias, assim. E é algo, tipo, que desde sempre estava na imaginação das pessoas, né?
E aí eu acredito muito que a gente possa viver algumas distopias, assim, sabe? Eu acho que a gente também já deve estar vivendo algumas que a gente ainda nem percebeu. A própria pandemia é uma puta distopia já, né? Só a gente tá falando longe assim um do outro já é uma puta distopia, pandemia. Falta um filme, eu quero ver um Bizarro filme sobre a pandemia. Tem até alguns, Mas eu não sei. saiu um filme sobre a pandemia. Saiu? Que se passa, acho que 3 anos, 2023, aí a Covid 22 ou 23. Não. E aí todo mundo eu vi o trailer disso. Meio isoladas. E aí é uma história de amor, de um cara que se apaixona. E aí tem essa questão da pandemia por fundo. Né, ele é produzido pelo Michael Bay até. Tem um filme que a gente pode pensar também, que é Love and Monsters, que é um universo em que chegam alienígenas, eles são tipo gigantescos, são insetos gigantescos e eles estão basicamente matando todo mundo. Aí quem sobrevive fica escondido embaixo da terra. Aí é basicamente quarentenados em bunkers por muito tempo. Todo mundo tem medo de sair na rua, eu acho que dá pra relacionar um pouquinho. Eu nunca vi esse, mas achei interessante. Eu lembrei do Distrito 9, não sei se vocês já viram. Também não. Tem essa... Nossa, é bom, assim, tem essa questão... É Distrito 9, se eu não me engano, eu vou até pesquisar, porque eu posso estar falando errado. Ele concorreu ao Oscar alguns anos atrás também. Realmente, 2009, Distrito 9. Que tem essa questão de que chegam os aliens, né, na Terra, assim, e aí eles meio que vivem... O governo põe eles pra viver em guetos, né? Tipo, favelas, assim, e aí os aliens, eles convivem com as pessoas. E aí tem essa questão aí, tipo, também que é bastante discutido nas distopias, que é sobre juntar algum grupo e deixar esse grupo de lado, assim, esse grupo, ele tá marginalizado. Aí no filme, no Distrito 9, acontece com os aliens que chegam no planeta. Mas eu também lembro bastante daquele Filhos da Esperança, que eu acho que é do Afonso Cuarón, se eu não me engano, que também fala sobre essa questão das pessoas, elas vivem em guetos, vivem com campos de concentração, que também deixa de ser uma distopia também sobre a questão das pessoas não poderem mais ter filhos, né? Sim. E a ficção científica adora isso um dos temas favoritos é alienígenas, porque eu acho que nos faz pensar um pouquinho mais sobre a nossa humanidade. Quando tu põe uma criatura tão diferente e, sim, tu pode tratar na ficção científica de formas, pra gente pensar na nossa sociedade de formas, sim, infinitamente diferentes quando tu põe um alienígena no meio. E é simplesmente perfeito. E eu sou obrigado a falar de um dos meus filmes favoritos, que é A Chegada, em que chegam naves alienígenas na Terra e os militares estão lá dos Estados Unidos, e eles chamam uma professora de linguística e um físico para tentar abrir uma forma de comunicação. E o filme, ele é simplesmente muito, muito bom. Isso é uma forma tão delicada de tu pensar, porque realmente parece realista. Tudo. E não é um alienígena verdinho do Invasores de Marte chegando aqui. E eu acho que nos faz pensar um pouco sobre uma linguagem, que é um dos focos do filme. Mas, o que realmente nos define humanos? Quando tu vê um alienígena chegando a alguém tão diferente. Isso gera uma bela distopia. Eu só queria falar em relação a isso. Até eu tenho uma listinha robôs, de né? filmes aqui. Desculpa, Pedro, rapidinho. Só que Tudo bem, eu tenho falar. uma listinha de filmes aqui que eu fiz pra falar e depois a indicação final, né? A Chegada era o principal filme da minha lista. Já roubou essa indicação aí. Porque eu sou apaixonado por esse filme. E quando falou, eu fiquei feliz, mas eu fiquei triste também, porque eu ia indicar lá no final, né? Mas fica a recomendação já, A Chegada é maravilhoso. Mas a gente vai indicar filme no final, né? Vai ter indicação de vai filme. indicar filme no final. Mas assim, o que vocês acham? Vocês acham que A Chegada, ela assim, ela é mais pra ficção científica ou ela é mais, tipo, pra uma distopia? Em qual meio que ela fica, assim? Eu sempre me perco em relação... Não botar o filme numa caixa, né? Mas entender qual que é a vibe do filme. Acho que mais ficção. Me parece ser bem ficção científica. Porque tu usa... Bom, tu é tão nerdzão a ponto de ficar tratando de linguística quando tem uma chegada de alienígenas. Então acho que esse é um ponto do filme.
Eu acho que tipo, a distopia não tá sempre com a ficção científica, porque acho que a distopia tem que ter um futuro alternativo. E que nem alguns que a Júlia falou várias vezes, essas questões sociais que a gente estava falando, não tem necessariamente uma explicação científica, né? Acho que é mais uma questão social. Então acho que a distopia consegue caminhar, às vezes, sozinha, sem a ficção. Até a própria Chegada, que... Não, Chegada não, desculpa, o Voltar no Lagosta que eu tinha falado. Que tem aquela questão das pessoas virarem animais, mas, tipo, não tem explicação nenhuma de como que a gente faz isso, ou, tipo, foda-se, tá ligado? Porque a moral é explicar aquilo lá como socialmente se desenvolve, né? Sim, tem essa diferença, o Léo tava né? falando dos ETs. Só queria falar do que o Léo tá falando dos ETs, que, tipo, acho que até os robôs têm essa questão de a gente questionar essa humanidade, né? Robôs ou androides, acho que o Blade Runner faz muito isso. Eu acho esse filme genial. Acho que é o meu favorito de distopias. Mas o primeiro ou o segundo ou os dois? Cara, os dois. Eu acho os dois sensacionais. Porque eu acho que o segundo consegue trazer coisas que tem no livro que não estavam no primeiro filme, e aí com essas... é maravilhoso. É lindo. Eu acho lindo. Eu tive um pouco de dificuldade com o Blade O Runner. Ryan Gosling é o melhor ator pra fazer o Android, cara. O Ryan Gosling é o melhor ator pra fazer o Android, porque ele é o próprio Android. Eu tive um pouco de dificuldade quando eu vi Blade Runner a primeira vez, assim, porque eu não gostei do filme. Eu demorei um tempo até ver, rever e começar a curtir mesmo, assim. Já o 2049 foi mais instantâneo. Eu fui ver 2 vezes no cinema, eu curti bastante. Eu sou meio fã do Villeneuve, então eu tenho dificuldade também de não gostar de um filme dele, mas... Eu também. Cadelinha. O Léo tava falando do Love Monsters, é com o Dylan Bryan, aquele, eu acho. Aquele meio adolescente. Tô dando um Google aqui. Não sei se é com ele. Isso, é com ele, tá no... Diretor tá na minha lista do Michael Oscar Mann. agora, que tá na... Efeitos visuais ele tá também. mesmo, tá Isso. concorrendo, sim. Aí eu tava lembrando daquele outro filme com ele, aquela saga que ele tem, o Maze Runner, sabe? E eu acho que tem, tipo, teve uma época da nossa sociedade ali, talvez, que a gente começou a usar a distopia como meio de entretenimento e romantizar aquilo, talvez, sabe? De pegar um indivíduo como... meio fazer a jornada do herói na distopia, sabe? Que eu acho que é, tipo, Maze Runner, Jogos Vorazes... Convergente não, é Divergente. Não sei se é Divergente. Tipo, tem aquela questão de pegar a distopia e usar, tipo, aquele é o salvador e vai meio que dar um infanto juvenil pra aquilo, sabe? Eu lembrei desse filme também. Acho que tem essa questão também de usar um protagonista herói pra brincar na distopia. Agora, falando um pouco de... Você comentou, assim, de romance, eu lembrei também do Ela, que pra mim é um futuro, assim, uma ficção científica muito real já hoje. Que é do protagonista se apaixonar por uma voz no ouvido dele, se apaixonar por inteligência artificial. Eu gosto muito desse filme, eu acho que o Joaquin Phoenix também... Foi ali que eu comecei a gostar muito do Joaquin Phoenix, e acho que é um filme que fala muito sobre o nosso cotidiano, quase, assim. E eu acredito que é uma ficção científica, mas é uma ficção científica muito real já. A gente já pode ver isso acontecer. Porque se Eu tu já parar pra acertei várias vezes com o pensar Alex, acho em que que é outro bem normal. teria uma relação tão grande como tu tem com o teu celular. Tu tá colado no teu celular e tu te relaciona às vezes mais com ele do que qualquer outra pessoa ao teu redor, e tu cria uma relação completamente diferente que eu acho que a gente nunca teve como seres humanos que a gente tem hoje em dia com computadores e celulares. E tu dá uma voz para ele e fazer uma pessoa se apaixonar por essa voz não me parece um passo muito à frente do que já acontece hoje em dia. A gente pega a Quem Alexa nunca aí flertou com a Alexa ou com a Siri, não... Pelo amor de Deus, eu já tive um negócio com ela, eu tenho quase certeza. Mas esse filme é muito bom mesmo, nossa. Eu só vi uma vez porque eu fiquei destruída quando eu vi. Daí eu falei, não vou dar essa chance de novo. Fiquei muito destruída. Eu lembrei também até, assim, eu acho que algumas séries estão explorando bastante essa questão também de distopia. E aí eu lembro, vocês falaram da Ela, eu lembrei do Upload, que é uma série da Amazon, que também trata sobre realidades, assim. E aí tem nesse mundo, nessa série, as pessoas que morrem, elas podem escolher deixar a alma delas, assim, em uma realidade virtual. É como se tu fosse, sei lá, tu fosse para outro mundo, onde tá tua alma lá e tu é só um dado no computador. E daí as pessoas, elas, tipo, tu pode fazer o que tu quiser nesse lugar, só que tu não tá vivo de verdade, tu é só um dado. E aí eu acho que também é uma coisa, assim, que estão bastante explorando agora em relação à realidade virtual, que é algo também que os videogames já trazem bastante. E aí eu queria que... Olha, eu também queria...
E é assim. É tipo morar no Rabu, né? É tipo isso, tipo morar no. Faça um upload da minha alma no The Sims ou no Budpoke, que eu ficaria feliz. Meu Deus. Mas, gente, eu conheço pessoas que elas vivem pelo The Sims, sim. Tipo, a vida delas, assim, elas nem falam mais da vida real, falam da vida do boneco do The Sims, sabe? Isso é mais interessante. Mas tô falando, claro que é diferente, mas me lembrou aquele episódio de Black Mirror, o San Junipero, acho que é. Que tipo são isso. pessoas idosas que estão quase morrendo e vão para um outro... é uma coisa bem... Eu ia comentar isso agora, assim, do Black Mirror desse episódio e do último, o primeiro da última temporada que lançou também, que é eles indo pro videogame na realidade virtual. Tem o caso de amor até entre os dois. Aquele que é gravado em São Paulo, né? É gravado em São Paulo? Não sei se é gravado em São Paulo. Acho que é gravado em São Paulo, que tem os joguinhos que de luta e o pessoal se relaciona pelos jogos. Sim, eu acho que é em São Paulo. Sim. Todas as externas foram em São Paulo. Nossa, Todas as externas foram em São Paulo. Tem um grito de Brasil quando tu vê aqueles fios de luz tudo aparecendo. Um monte de gato. Mas eu lembrei desse episódio também, assim, porque é muito isso, o cara entrar dentro do jogo e não querer sair mais. Eles estavam basicamente vivendo a vida dos dois ali naquele jogo. Então é muito doido pensar também como os jogos vão nos captando, né? Sim, daí já pergunto. Uma vida bem ativa. Eu quero perguntar qual que é o tipo de distopia assim, que vocês mais curtem ver? Eu gosto muito que envolva alienígenas. Sim. Não, ela falou alienígenas. Seja... tem um... Por exemplo, tem dois grupos. Tem os que amam e os que odeiam. Eu tô entre os que amam, que é Interestelar. Que não deixa de ser uma distopia, né? Porque o mundo inteiro tá só trabalhando com agricultura e tem as mudanças climáticas causaram aquelas ondas de areia gigantesca e a ciência é completamente escondida, que ninguém curte viagem espacial e tudo mais. E tu viaja, então... Eu não sei, eu gosto um pouco dessas distopias que tem um quê de realidade, tipo, isso poderia acontecer, mas compensa com uma coisa muito fantasiosa, tipo, viajando para outras galáxias. Por exemplo, um Interstellar. Eu gosto mais de um negócio meio cyberpunk, assim, Blade Runner. Assim, eu prefiro desastres. Eu gosto quando a sociedade não consegue se estruturar e quando a sociedade fica realmente assim... Vou falar um palavrão aqui, né? Mas quando a sociedade fica sem estruturas. E aí eu tava lembrando até do... como é que é? Lembrei. O ensaio sobre a cegueira. Que eu acho que também tem a ver um pouco com distopia. Porque, né, as pessoas elas ficam ali numa situação em que elas não têm mais a sociedade em si, né? Porque elas ficam, não sei se vocês já viram um filme, mas, enfim, elas ficam cegas. E aí acontece que a sociedade rui. Então, eu gosto muito de filme onde a sociedade não consegue ficar estruturada, assim. Porque eu acho muito mais plausível, às vezes, porque as pessoas são tão malucas, que eu acho bem mais plausível a sociedade se ruir. Eu acho o Cyberpunk mais plausível. Porque, tipo, ela não tá totalmente quebrada, mas ela tá, tipo, no limite ali, tá totalmente desenvolvida tecnologicamente, mas tá totalmente fodida, assim, socialmente, sabe? O pessoal tá jogado no lixo. Eu acho mais plausível. A barbárie. Tá... Chegou no... Todo mundo achou não tinha como cavar um buraco a mais e eles encontraram um ralo. Tem até aquela série da Netflix de Cyberpunk, como é que é o nome? Altered Carbon. Que é bem legal também, que fala bastante sobre cyberpunk, tem dois tipos de sociedades, né? As pessoas que vivem no bem bom, as pessoas que são pobres e tem bastante tecnologia também, é bem legal a série. Mas foi cancelada, então não me deu da temporada. Da série. Eu gostei. E gostei com o Falcão também, né? É com o Falcão. A segunda temporada. Eu achei bem bobinha, mas eu gostei, sabe? Tipo, é um entretenimento que eu comprei. Eu só vi os primeiros 2 episódios e não consegui. Não consegui ir pra frente. Mas eu tenho um filme também que é considerado ficção científica, assim, que eu não acho tão ficção científica, mas que ele é taxado como ficção científica, que é a Laranja Mecânica também. Que pra mim ele vai muito mais pra outro lado do que uma ficção científica, sabe? É mais essa distopia mesmo de como a sociedade está ruindo e como a gente está indo pra uma barbárie em alguns pontos.
E só que ao mesmo tempo eu fui ver assim no DVD lá tá escrito ficção científica. Que é uma linha também que às vezes eu acho que as pessoas não sabem definir muito bem o que é só uma distopia e o que é uma ficção científica de fato. Que eu acho que depende da época daí. Tipo, só pra época aquilo era ficção, pra gente já tá meio batido aquela tecnologia que tá ali, talvez, sabe? Eu acho que tem É que algumas... o livro também é considerado ficção científica, né? Então acho que tem muito disso, assim. Eu ia falar que acho que tem algumas subcategorias, né? Que talvez o Laranja Mecânica se encontre ali entre uma distopia, ficção científica que tem algo a ver com crime, sabe? Com uma sociedade que é mais criminosa. E aí eu já até lembrei também aquele filme do Tom Cruise, que ele vê as pessoas que fazem alguns crimes. Esqueci o nome do filme. Minority Report. Óbvio. Esse, aham. E aí já é bem mais a questão assim de ser uma distopia mais relacionada ao crime, eu acho que seria uma subcategoria, né? Só que eu acho que o Minority Report ele tem um pouco mais do embasamento científico ali, pelo menos. Eles tentam falar algumas coisas em relação à ciência também. Sim, tanto que eu li uma matéria sobre que o Spielberg, ele meio que ele juntou alguns cientistas que estavam fazendo algumas previsões para o futuro, e ele demorou tipo uns 3 anos para fazer o filme, para ficar prevendo assim, o que poderia acontecer. Tanto que algumas coisas do filme já são meio que reais hoje em dia, né? E eu acho que uma parte essencial da ficção científica é que tem uma explicação. Tem uma explicação científica do porquê aquilo aconteceu, porquê a trama se enrolou desse jeito. E é interessante perceber que as explicações, elas evoluíram com a evolução da pesquisa científica também. Porque os primeiros livros de ficção científica, como Frankenstein, a explicação era eletricidade, porque era o auge científico do momento, e depois foi evoluindo para radiação, tanto tinha o Hulk, os raios gama, até chegar hoje na física quântica. Então tudo é por... sempre tem alguma coisa ali para fantasiar um pouquinho. Acho que até o Interestelar que tu tinha falado, né? Acho que cai muito nisso, porque o Nolan deu meio uma surtada ali, ele pegou vários físicos de verdade para ajudar a trazer as coisas que ele queria, né? Tipo, como é que eu vou representar um buraco negro? Como é que é um buraco negro? Aquela visão dele não ser mais 2D, né? Ser uma questão esférica. Ele tem toda aquela loucura ali de trazer o avanço da ciência junto, né? É muito legal isso. Até falando sobre o Interestelar, o meu professor de física passou na aula. Eu sou estudante de física do bacharelado, e Interestelar é um filme que as pessoas do meu curso gostam muito, porque tem realmente algumas explicações ali que estão muito certeiras. Por exemplo, o buraco negro, assim, em 2019, acho que foi tirada a foto do primeiro buraco negro. Não só batia com os dados físicos, como que era esperado, mas também batia com a representação do filme do Nolan, do Interestelar. Tipo, tem um que é ali que não é só ficção, que tava certo. Não, tipo, só que o 2000 acho que cai um pouco nisso também, que as pessoas não tinham nem explorado o espaço direito, assim, em questão de imagem, e o Kubrick já tava imaginando uma coisa que condizia, eu acho que com o que a gente esperava do espaço, né? Acho que é um pouco isso, né? Não sei se é real. Podem tirar minha carteirinha, porque eu nunca terminei de assistir 2001, Odisseia no Espaço. Eu já tentei várias vezes, só que acontece tudo muito devagar e muito silencioso. É o único filme que me dá muito sono. Podem tirar minha carteirinha mesmo assim ao vivo, não vai dar certo. Nunca terminei de assistir. É que o pessoal cogita, né? O pessoal cogita que depois ele fez as gravações da Lua, né? Do Homem-Lua. Foi ele. Homem-Lua. A teoria da conspiração, né? Nossa. Eu adoro, sério. Eu amo uma teoria, só fazendo um parênteses, é que eu amo a teoria da conspiração, então eu sempre tô... Agora tem algumas que eu até tô pesquisando, assim, mas é realmente muito interessante. Essa do Homem à Lua é uma clássica. O Homem foi à Lua, não foi à Lua, porque quem tava lá era o Michael Jackson vivo, fazendo um churrasco de crianças com Elvis Presley. Vocês acreditam que a Terra é plana, Júlia? Oi? Ou tem um limite? Tu acredita que a Terra é plana ou tem um limite na teoria? Ah, não, eu acho que só dá pra rir das pessoas às vezes, né? Mas eu não acredito na Terra plana, não. Mas sim, tem um documentário muito, muito legal, gente, da Netflix sobre a Terra plana também, se vocês quiserem ver, porque as pessoas, elas são doidas, tá ligado?
É muito bom esse comentário. Aí é tipo... A cena final, né? em que eles estão fazendo uma medição, em que o cara tá falando, tipo, se a medição for essa, então a Terra não é plana. Eles montam tudo e dá lá aquele valor que diz que a Terra não é plana e acaba o documentário. É tipo de gargalhar. É muito bom. É muito bom. Bom, gente, mas levando para o final aqui, que a gente já está falando há horas aqui de ficção científica, né? Eu só queria trazer o tema do afrofuturismo, que eu acho que a gente não pode terminar sem falar um pouco sobre. Que hoje o exemplo mais vivo disso é o filme do Pantera Negra, até, pela representatividade deles com tecnologia e tudo mais. E que realmente é um ponto muito interessante, assim, porque todas as ficções científicas que a gente vê não trazem a figura dos oprimidos no futuro, né? Tanto povos negros, indígenas, nenhum deles aparece numa visão de futuro na maioria das literaturas ou dos filmes, né? Então, acho que a gente só devia pontuar um pouco isso, assim, também, que tem esse movimento do afrofuturismo, desse pensamento de que tem o outro lado também. Não, eu só ia comentar que às vezes as pessoas não sabem o que é, porque é um termo, não é um termo novo, é um termo bastante antigo, assim, só que ele está sendo mais revisitado agora, assim, por assim dizer. Aí, então, o futurismo, ele é tipo uma estética cultural e filosófica onde as pessoas negras, elas são vistas do futuro, porque é fato que as pessoas negras são as pessoas que são, né, é a população que mais mata e morre, né? Então, o afrofuturismo vem muito na questão de que as pessoas negras, elas podem se enxergar no futuro, que é algo que os filmes não trazem, né? Os filmes de ficção científica é muito difícil ter algum personagem negro, porque esse personagem já é dado como morto desde sempre, né? Então, eu até deixo, assim, uma dica que... Não é minha dica final, mas é a minha dica, assim, sobre o afrofuturismo, que é o filme Preto Sai, Branco Fica, que tá na Netflix, que é um filme brasileiro sobre afrofuturismo, e é muito bom, assim, para entender essa questão de que as pessoas negras, elas não estão no futuro e o porquê que elas não estão no futuro. E aí o afrofuturismo, ele vem para resgatar isso, como o Pantera Negra também vem, e é isso. Só branco sai, preto fica, né? Isso, eu falei o contrário, é isso. Tu falou o contrário. Eu nunca lembro qual que é, eu também... E seria, tipo, pessoas negras tendo essa visão ou a visão do branco sobre o negro do futuro? No filme são as pessoas negras, isso. Não, digo no afrofuturismo no geral, assim. É um filme brasileiro. Eu ia comentar isso, assim, agora. Até hoje a gente tá falando um pouco mais de afrofuturismo porque teve as publicações até da Octavia Butler, que é a primeira mulher negra a falar sobre o tema, assim, sobre escrever sobre ficção científica. Então, é muito da visão do lado dos negros também sobre esse olhar. Então, pelas republicações dos livros delas no Brasil, que estão... Não chegaram todos, mas estão chegando, que voltou a se falar muito sobre afrofuturismo. Isso. Eu não conhecia o termo, e eu ia falar, tipo... como até eu tava falando sobre isso, né? Antes da Júlia falar, não conhecia realmente. Mas eu não lembro que filme eu tava vendo esses dias, cara. Esses dias não, sei lá, alguns meses. Era ficção científica, eu pensei, putz, cara, ficção científica é muito uma brincadeira, tipo, uma questão de branco, tá ligado? Porque a população negra, a população não tá preocupada com isso agora, tá ligado? Não tá querendo brincar com o futuro, tá? Tem que resolver coisas agora, aqui, tá ligado? Tipo, não tem tempo de pensar sobre isso, sabe? É muito brincadeira de gente branca. Eu pensei, eu não sei se é certo, mas... Eu não sei se vocês viram, mas o maior exemplo hoje, desse ano de 2020, sobre afrofuturismo é o Lovecraft Country. Minha dica. Nossa, muito bom. Matou a Júlia. Eu só vou dizer o nome, depois a Júlia, na dica dela, fala sobre. Explica o porquê. Explica o porquê, mas eu acho que hoje o principal produto audiovisual é a série. Não, sim, com certeza. Eu não sei até se... Eu pensei até também agora no Watchmen, não sei se encaixa ou não também. Talvez tenha alguma relação, mas, enfim, não sei. Então a gente falou um pouco sobre tudo aqui, sobre todos os subgêneros da ficção científica, todas as formas de ficção científica, distopia. E a gente vai encaminhando para o final agora, nos nossos últimos 2 quadros, que são a Rainha de Filmes e as indicações. Então a gente vai começar agora com a
rinha de filmes, e eu espero que o Reale ponha aqui na tela agora a abertura que ele disse que ia fazer. Se não sair, a gente vai ficar muito triste. Mas os filmes de hoje, então, são O Show de Truman, que vai ser defendido pelo Léo, Matrix, que vai ser defendido pela Júlia, e Planeta dos Macacos, a franquia inteira, e o Pedro pode escolher qual Planeta dos Macacos ele quer falar, que vai ser defendido pelo Pedro. Então, 30 segundos, deixa eu botar aqui, 30 segundos na tela. Léo, começamos por ti. Show de Truman, valendo. Se o brasileiro já gosta de um Big Brother que dura 3 meses, o que o brasileiro vai achar de um Big Brother que é de uma única pessoa e dura 30 anos? Basicamente, é o Show de Truman. É um reality show gravado sobre a vida de uma única pessoa, em que a cidade em que ele vive, todos são atores, tudo que ele vive é falso. Ele tem de programa de televisão e todas as porcarias e coisas que acontecem na vida dele, que você já pode ter acontecido na sua também, na realidade de um programa para dar ibope. Isso te faz questionar sobre a vida. Agora, falando de Show de Truman, até lembrei do 1984, né, que a gente não comentou aqui, que seria mega importante também, mas Show de Truman entra no... Fica para o Fala um parte pouquinho 2. já. Júlia, Matrix, 30 segundos, valendo. Então, acho que eu devia ganhar o Matrix porque tem Neo, tem Trinity, tem Morpheus, tem Agent Smith, que é talvez um dos melhores vilões de todos os tempos. Tem Caverna de Platão. O Neo é um personagem incrível, fala sobre várias coisas sobre o futuro, sobre relações, sobre a gente sair da Matrix, e tem referência, é referenciado até hoje, e todo mundo vive o Matrix, e a melhor coisa é que vai ter um quarto filme, então eu acho que o Matrix já ganhou. Tempo. Vamos pro último, então. O Pedro, que é o mais fácil aí, porque pode escolher o filme que ele quiser, dentro da franquia Planeta dos Macacos. Tem um filme ruim, tem um filme bom. Então, Pedro, 30 segundos, valendo. Planeta dos Macacos é a franquia mais versátil que tu pode escolher. Tu tem desde a década de 60, que são clássicos do cinema, desde a gente no Planeta dos Macacos ou os Macacos do Nosso Planeta, porque é uma bobagem maravilhosa, uma comédia muito gostosa de se ver. Muito velha pra ti, tem a versão do Tim Burton, que é uma merda, mas tá lá, tem pra ti. Tem o Matt Reeves agora, que fez uma trilogia sensacional. Então tu tem vários pontos de vista sobre o mesmo macaco. O macaco tá em todos os lugares, e a gente também tá lá, e a Estátua da Liberdade tá lá, e o carinha do Lincoln sentado tá lá, tá todo mundo lá. É o que tu quiser, tu escolhe o ano. Mas tá faltando emprego? Emprego? Não tem a música, tá faltando emprego no Planeta dos Macacos. Referência multinível. Aquele meme também do cara falando com o Samuel Rosa, mas tu tem aquela música, o Macaco Cidadão. Já viu? Aí o Samuel Rosa, Olha, Macaco Cidadão. Depois dessa, já não tem nem condição de seguir o programa. Eu acho que a gente podia encerrar com a piada do Léo, que eu realmente gostei, foi muito boa. Time perfeita. Mas agora a gente vai finalizar, então, fazendo as recomendações, as indicações de filme, sempre falando de filmes que envolvem o tema abordado no episódio. Eu vou começar falando aqui. Tem vários filmes que eu gostaria de falar, na verdade. O principal que eu tinha anotado era A Chegada. Eu pensei em falar de Metrópolis, mas eu odeio o final do filme. Então eu vou falar do Expresso da Manhã, que pra mim é um filme bem legal. Ele é distópico, ele é da ficção científica, até do estilo que a Júlia gosta, que é da natureza, né? Então, eu acho um filme bem legal. É do Bong Joon-ho também, diretor de Oscar pelo Parasita. Sou fã do Bong, ele faz vários filmes bem legais. E eu acho que o Expresso da Manhã é um filme que é fácil para muita gente assistir, assim, pelo menos eu acho, apesar de alguma violência que ele tenha, eu acho que é um filme de uma linguagem tranquila e de fácil acesso. Tem a série também, a série eu não vi, então eu indico só o filme. A minha dica hoje, para quem está ouvindo, na verdade são 2 dicas, uma é uma dica de filme, outra é uma dica para a vida. A dica de filme é Avatar, que nos faz muito sobre outras culturas, sobre nossa relação com a sociedade, com a natureza, e se vale a pena realmente destruir um planeta inteiro para ganhar dinheiro. Muito importante. E
já estão confirmados outros filmes do Avatar, então se não assistiu ainda o primeiro, vá assistir. E a dica para é Doctor Who. Vai ser um parceiro pro resto da tua existência. Assista Doctor Who. Recomendo começar ali a partir de 2005. É relativamente fácil encontrar os episódios na internet, então é isso, Rubens. A minha dica é Lovecraft Country, mais especificamente o episódio 7. A série toda é perfeita, incrível, maravilhosa, mas o episódio 7, ele fala sobre a personagem Hippolyta, que vai para no episódio, ela atravessa vários momentos da história, tanto dos anos 20 até o futuro, onde ela chega nesse futuro que tem a ver muito com o afrofuturismo. E aí é perfeito, assim, porque fala sobre uma visão de uma mulher negra no futuro e como acontece essa relação, sabe, do futuro com as pessoas negras. Então, é incrível, maravilhoso, e todo mundo deveria ver essa série. A minha dica vai ser mais pro lado do cyberpunk, que eu falei que eu gosto bastante. Eu vou indicar o filme Akira, que é uma animação japonesa da década de 80. Ele está disponível no Telecine e no Netflix. Acho que aquele é sensacional, ele traz muito a questão do Godzilla de volta, a questão da bomba atômica, assim, uma sociedade destruída com esse medo nuclear. E principalmente o futuro depois dessa sucessão nuclear, né? Traz a Neo Tóquio, uma Tóquio destruída, mas revitalizada e completamente desigual socialmente. Então acho que tem muita coisa bacana naquele filme ali, fora que a animação é sensacional, em questão de qualidade. Bom, então essas aí as 4 dicas do dia. 4 boas produções, apesar do Léo ter falado 2 ali na indicação dele, né? Mas Doctor Who eu não vi, então talvez um dia, quem sabe, eu leve pra vida. E é isso, eu acho que falar de ficção científica é muito amplo, tem muita coisa a ser falada, a gente deixou de falar de muita coisa aqui. Daqui a 1 ano a gente vai falar de novo, vai ter mais coisa pra falar. Vai ter mas Duna. eu acho... Duna, guardadíssimo, meu filme mais esperado do ano. Esperava ano passado, esse ano. As cadelinhas do Denis Villanova. Cadelinhas do Denis Villanova, ficou louco. E, bom, é isso, assim, eu acho que tem muito para falar de ficção científica ainda, daria para falar ano que vem sobre muitas outras coisas, mas por hoje é isso. Muito obrigado aos 3 que toparam estar aqui. Infelizmente, para quem nos ouve há muito tempo, pela primeira vez na história, o Gabriel Reale não está presente. Foi meio estranho gravar sem ele, admito, mas me senti muito confortável de estar gravando com os 3 aqui, porque também eu estou muito feliz de ter eles participando dessa nova temporada do DramaCast. Muito obrigado a todo mundo, um abraço, tchau!